Amigos e amigas, uma alegria, nós estamos começando mais um programa nosso, Pergunte e Responderemos. Um programa da Canção Nova para que você possa tirar suas dúvidas sobre as questões de fé. As perguntas que vêm assim com resposta bem objetiva, na doutrina católica, nós respondemos através dos documentos da igreja. Mas quando uma pergunta que vem assim mais fora do, vamos dizer, do âmbito da doutrina, a gente dá uma opinião, tá bem? Muito bem, convido vocês a rezarem comigo uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora da guia que nos conduza nesse programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gostaria de lembrar que qualquer um dos programas anteriores você pode assistir de novo. É só você acessar aí tv.cançãonova.com/programa, certo? E também, aí você escolhe qual é o programa que você quer assistir. Tem gente que me pede para rever um programa, né, que já passou. Entra aí, tv.cançãonova.com/programa e você escolhe qual é o programa que você quer ver de novo, tá bem? Bom, Canção Nova tem muitos livros, vocês estão vendo aí apenas aqui alguns, que depois eu vou inclusive mostrar, né? Livros que durante esse ano inteiro de pandemia nós fomos escrevendo, e você pode adquirir esses livros pelo site da Canção Nova, só você acessar aí loja.cançãonova.com, ou também pelo telefone da Canção Nova, que você já conhece bem. O telefone que inclusive é WhatsApp, você pode até pelo celular, né? É o telefone 12 3186-2600, 3186-2600, prefixo 12, que é aqui da região. Muito bem, vamos aqui às perguntas de hoje. Primeiro bloco são as perguntas que vieram pelo Facebook, pelo Instagram e outras mídias, e depois, no segundo bloco, aqui no Plasma, as perguntas que chegam por e-mail, tá bem? Bom, primeira pergunta da Eliane. Eliane pergunta o seguinte: qual é a explicação para o sofrimento dos inocentes? Se Deus sabe de tudo, como entender a existência de famintos, abandonados e desprovidos de dignidade humana? Bom, Eliana, esse é o problema mais velho da humanidade, né? Da onde que vem o sofrimento? A causa mais profunda, a causa primeira, a causa primária, né, do sofrimento é o pecado. São Paulo coloca lá na carta aos Romanos, Romanos 6, 23, né, o salário do pecado é a morte. Então, o sofrimento entrou no mundo, a morte entrou no mundo por causa do pecado, né? E o pecado é tão terrível, o pecado é o não dito a Deus, desobediência a Deus. O pecado é tão terrível que para destruir o pecado foi preciso que Deus morresse na cruz. Deus feito homem morresse na cruz. Porque o verbo não pode morrer, então o verbo se fez homem. Como homem ele pode morrer, porque ele tem as duas naturezas, humana e divina. Então a gente só entende o horror do pecado quando a gente olha para o que o Cristo sofreu. Flagelação, coroação de espinhos, crucificação, né? Ele sendo Deus. Então, o mistério do sofrimento é o mistério do pecado. Agora, por que Deus permite o sofrimento? Porque Deus nos criou livres. Essa é uma coisa muito importante nós entendermos. Deus nos quis, assim, eu diria, maravilhosos, ou seja, criado à sua imagem e semelhança. Pode haver coisa melhor? Um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas para isso, nós tínhamos que ser livres. Porque sem a liberdade, o homem não pode ser imagem e semelhança de Deus. Só que quando você dá liberdade, você corre o risco, né, da pessoa livre
fazer o que você não quer. Bom, o que acontece? Acontece que, exatamente, o homem se afastou de Deus e se afasta de Deus. Mas Deus deu a ele a inteligência para ele raciocinar, deu a liberdade para decidir, deu a vontade para permanecer no bem, deu a memória para guardar as leis de Deus. Mas quando o homem rompe com Deus, ele peca, Deus respeita. Agora, só que aí tem a consequência do sofrimento. Entende? Então, o sofrimento existe porque, no fundo, Deus nos leva a sério. Ele não é aquele pai paternalista que o filho faz uma coisa errada, passa a mão na cabeça. Não. Errou, você vai sofrer as consequências do seu erro. Não é assim também na nossa vida? Quando o seu filho erra, você não faz ele recuperar o erro, não sei, através de um castigo que você dá, uma punição? Entende? Isso faz parte, né, da nossa natureza criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, um dia, quando Cristo voltar, que todo o pecado for vencido, aí vai acabar também todo o sofrimento, toda a dor e toda a morte. Messias, o que caracteriza um abuso litúrgico e de que forma podemos identificá-los? O Messias, toda liturgia, ela tem um rito aprovado pelo Vaticano, pela Sagrada Congregação dos Ritos e da Disciplina dos Sacramentos. É esse o nome. Então, a missa tem um rito, a confissão tem um rito, né? Todos os sacramentos têm um rito. Se esse rito não for observado, se esse rito for modificado por conta própria do ministro, é um abuso litúrgico. Entende? Por exemplo, um padre, por exemplo, que modifica por conta própria dele a oração eucarística, por exemplo. É um abuso litúrgico. Um padre que na missa, por exemplo, do domingo, ao invés de ler todas as leituras, ele deixa de ler uma. Ou então ele troca uma leitura para uma outra que ele quer, no domingo. Durante a semana isso pode ser feito, mas no domingo não. Então, é um abuso litúrgico. Então, há muitos abusos litúrgicos. Um outro abuso litúrgico, por exemplo, bem claro, por exemplo, é o seguinte, isso eu estou colocando, está dentro de um documento que se chama Redemptione Sacramento. Esse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia, nesse livro eu coloco a documentação da igreja sobre a liturgia. Né? E aqui tem o documento do Papa João Paulo II, da Congregação dos Ritos, aprovado por João Paulo II, Redemptione Sacramentum. E aqui ele fala quais são os abusos litúrgicos, que não devem acontecer. Por exemplo, vou citar dois a mais, que são muitos, eu não vou citar todos, lógico. Por exemplo, o sacerdote não pode, por exemplo, deixar a âmbula, por exemplo, em cima do altar, e deixar que as pessoas vão lá pegar com a própria mão a Eucaristia. Não pode, é abuso litúrgico. O sacerdote, ele tem que entregar, ou então o ministro da Eucaristia tem que entregar. Por quê? Porque Cristo, na Santa Ceia, ele entregou a hóstia para tomar e comer. Então, outra coisa que o documento aqui fala, o sacerdote, ele deve ser o primeiro a distribuir a Eucaristia. E só usar os ministros extraordinários se tiver muita gente. Uma missa que tem pouca gente, o sacerdote, ele tem que distribuir. Por quê? Porque é ele que está fazendo o papel de Cristo ali, in persona Christi. E é o Cristo que na Santa Ceia distribui a Eucaristia. Às vezes a gente vê o padre ficar sentado e mandar os ministros distribuir a Eucaristia. Não está certo. De acordo com a redempção do sacramento, não está certo. Entende? Então, é muito importante que os ministros extraordinários da Eucaristia e os sacerdotes leiam esse documento, Redemptione Sacramento, para fazer direitinho, né? Não ter nenhum abuso. E o documento fala o seguinte, que os fiéis têm direito a que a missa seja celebrada de acordo com aquilo que a igreja define. Ok, José Batista tem ouvido diversas acusações à pessoa do Santo Padre, quanto à sua gerência da igreja e posicionamentos políticos e ideológicos. Como devo me posicionar? Nunca se colocar contra o Papa. Jamais.
A documentação da igreja diz que o Papa não é julgado por ninguém na igreja, nem por um concílio. O Papa está acima dos concílios. Ele que convoca um concílio. Então, nós não devemos criticar o Papa, né? Eu gosto de lembrar aquela frase dos santos doutores da igreja, Santo Agostinho, São Basílio Magno, outros santos que diziam, onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Pedro, hoje, para nós, é Francisco. Onde está Francisco, né, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Ok? Quem deve, possivelmente, corrigir o Papa é Jesus Cristo. O Papa é vigário de Cristo na terra. Então, não cabe a nós, leigos. Eu não concordo, de jeito nenhum, com essas críticas que são colocadas ao Papa na internet, né? E até às vezes por padre e até por bispo. Não concordo de jeito nenhum. O Papa tem que ser respeitado. A gente não é obrigado a concordar com as coisas que o Papa coloca, que não são coisas da fé. Se o Papa dá uma opinião sobre política, sobre ciência, sobre economia, ele pode errar. O Papa não é infalível quando ele fala, ele é infalível quando ele proclama um dogma, né? Ou então quando ele apresenta a doutrina da igreja clássica, do magistério da igreja. Agora, se o Papa emite uma opinião sobre um assunto de ciência, ele pode até errar, a gente pode até não concordar, mas não é o caso de a gente ficar criticando o Papa por isso. Anderson, que ocasião levou o Papa Leão XIII a criar o rito do pequeno exorcismo? Veja, segundo uma tradição, o Papa Leão XIII, ele teria tido um sonho, né, com relação ao demônio e tal, e sentiu essa necessidade, né, de exortar a igreja a rezar, né, para não sofrer as tentações do mal. Então ele criou esse. Agora, sempre na igreja houve o rito do exorcismo, sempre, isso desde lá dos apóstolos. O primeiro exorcista foi Jesus Cristo. Por isso a igreja sempre teve, né, no pontificado do Papa João Paulo II, ele reformou o rito do exorcismo, que está em vigor. O pequeno exorcismo é um exorcismo assim que os leigos, não é um exorcismo, são orações de pedindo a Deus proteção contra o mal. Não são orações de expulsar o demônio, como é o rito do exorcismo, que só pode ser feito por um padre autorizado pelo bispo. Aqui são orações que a gente pode fazer. Por exemplo, a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. São orações de proteção. Ok? Gilmar Rezende, que é Mariama, citada por Dom Helder Câmara. Trata-se de uma aculturação africana à devoção a Maria. O Gilmar é mais ou menos isso. Em 1981, o bispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, muito polêmico, ele celebrou uma missa junto com Dom Pedro Casaldáliga, Dom José Pires, uma missa envolvida no culto afro, né? E que esse Mariama é um culto a Nossa Senhora numa língua africana, né? O tal do Urubá, e deu uma polêmica danada. Né? A coisa foi até para a praça pública e tal. Bom, aí a congregação do Vaticano proibiu esse tipo de missa, né? A Sagrada Congregação do Rito e Disciplina do Sacramento proibiu, né? Isso em 1981. O que eu sei, eu me lembro da época que aconteceu, mais ou menos, foi isso que se deu. Sérgio Dagoberto. Cumpro o meu dever de cristão se, ao invés de pagar o meu dízimo, eu distribuir nominalmente o valor às instituições como asilos, hospitais de câncer e outras associações religiosas? Ô Sérgio, veja bem, o que a igreja diz é o chamado quinto mandamento da igreja, que está no catecismo. Ele fala assim: o católico é obrigado
né? Ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Então, o dízimo, e fala, cada um de acordo com as suas possibilidades. O catecismo não fala em 10%, nem o Código de Direito Canônico também não fala em 10%. Fala em conforme a possibilidade de cada um. Quem quiser dá até mais de 10%, entendeu? Agora, então, a primeira ajuda tem que ser dada à igreja, né? Entende? Então, primeira ajuda, porque é ali na igreja onde você participa da Santa Missa, confessa, comunga, batiza seus filhos. Então, ajudar a igreja. Temos que dar ajuda à igreja. E depois, você pode dar uma parte para outras atividades que também são da igreja. Por exemplo, as comunidades de vida, de evangelização, né? As obras de caridade, também pode. Mas eu entendo que a primeira ajuda nossa tem que ser a igreja, né? Principalmente aquela igreja que você frequenta, aquela paróquia que você frequenta. Gilmar Rezende. As técnicas e métodos quânticos, como a Holocene, são permitidas pela igreja para um fiel? São técnicas de terapia energética? Veja, a igreja não entra nesse mérito das terapias. A igreja deixa isso para a medicina responder, né? Esses tratamentos quânticos, né, primeiro, não tem nada de espiritual. Hoje estão querendo fazer uma espiritualidade quântica. O que é a física quântica? Eu sou físico, né? Fiz doutorado em física. O que é a física quântica? Para você entender, um dos pontos básicos da física quântica é o estudo do átomo na sua menor parte. Então, você tem um núcleo do átomo, tem os elétrons em vários níveis de energia que giram em torno do átomo, os níveis S, P, Q, etc. Quando um elétron, os elétrons giram em torno do núcleo, quando um elétron desce de um nível mais energético para um nível de menor energia, ele emite uma luz, que se chama um quantum de luz, né? É um pacote de luz. Então, essas luzes todas que a gente vê, é um fenômeno quântico, certo? Isso é física pura, isso não tem nada de espiritualidade. Não tem sentido querer juntar a física quântica com a espiritualidade. Agora, se há uma terapia energética pela física quântica, aí é um outro problema que não é de espiritualidade. Quem é que vai dizer se isso funciona ou não? É a medicina. Existe um Conselho Federal de Medicina que vai dizer o seguinte: essa terapia quântica é aprovada como terapia médica ou não, dá resultado ou não. O que eu sei até hoje é que não há nenhuma aprovação sobre isso, entende? Então, a igreja não se manifesta. O que a igreja entra é na parte espiritual, a parte física, a parte científica da coisa, a igreja deixa para os especialistas no ramo se manifestarem. Agora, é preciso ter um pouco de cautela, né? Muita gente se arrisca a usar terapias que ainda não foram aprovadas, comprovadas, né? Pelos conselhos responsáveis. Aí acaba usando uma terapia que pode não dar resultado. Esse é um perigo que pode acontecer. No Det Sorial, é possível encontrar boas opções de literatura sobre Jesus Cristo que não se originem na Igreja Católica? Ora, no Det é uma coisa arriscada. Por exemplo, Renan, né, aquele racionalista francês, acreditava em Jesus Cristo como o homem mais excelente, escreveu uma vida sobre a vida de Jesus Cristo, só que para ele Jesus Cristo não era Deus. Aí, muito bem escrito, Renan, né, um dos racionalistas mais fervorosos da época da Revolução Francesa, né? Então, há vários autores, por exemplo, Plínio Salgado escreveu a vida de Jesus também, dentro do espírito integralista da época dele. Então, há riscos de pessoas que escrevem
a vida de Jesus Cristo sem o enfoque da Igreja Católica. Quem é Jesus Cristo? Filho de Deus feito homem. Quem é esse Filho de Deus feito homem? É o Verbo encarnado, que tem nele duas naturezas, humana e divina, e tem duas operações, humana e divina. Entende? Então, se um livro observa bem claro isso, tudo bem, agora tem que tomar cuidado. Eu, sinceramente, não li muitos livros, né, de autores fora da igreja falando de Jesus Cristo, né? Mas eu me lembro, por exemplo, do livro do Renan, do livro do Plínio Salgado e outros que escreveram que Jesus Cristo é a personagem mais falada do mundo, né? Então, tem muita literatura aí, é preciso tomar cuidado. Tiago, vi um vídeo de uma missa onde os fiéis, durante a consagração, oravam em línguas. Em seguida, segurando as espécies consagradas, a hóstia, o padre soprava sobre eles como se enviando o Espírito Santo. Essa situação é antilitúrgica? Eu penso que seja antilitúrgica, porque não está no rito da missa, né? Os fiéis ficarem segurando a Eucaristia, o padre... Não, isso não está no rito da missa. Então, isso não deve ser feito, né? Foi falado aqui de abuso. Esse é um tipo de, eu penso, de abuso que não deve acontecer. Eu penso que o padre tem que seguir o rito, né, da missa direitinho, né? E tem tantas formas de celebrar a missa. Você pega o missal romano, ele tem... Você pode celebrar uma missa pedindo cura, você pode celebrar uma missa pedindo chuva, você pode celebrar uma missa pedindo para evitar uma pandemia como essa, por exemplo. Aliás, eu acho que está na hora de celebrar muitas missas pedindo pandemia. É só entrar lá no missal romano, tem lá no final missas para pedir, livrar o povo das pestes. Tem. Então, a gente não precisa inventar nada. Pega o missal, que é dessa grossura, tem muitas alternativas, e o padre escolhe. Ah, eu quero celebrar uma missa de cura e libertação. Celebra pedindo cura e libertação. As orações são dirigidas nessa direção. E na hora, por exemplo, da oração da comunidade, o padre pode colocar outras orações. Isso o próprio Papa Bento XVI regulamentou, né? Missas que têm a intenção de cura. Na hora das orações dos fiéis, da comunidade, encaixa ali as orações que o padre quer fazer pedindo cura para o povo. É o que a Canção Nova faz, por exemplo, aqui, tranquilamente, dentro das normas da igreja. Não identificado, o pecado do pensamento, aquele não praticado, tem a mesma gravidade que o praticado? Qual é o conceito aplicado, já que no pensamento não implica o mal a ninguém? Veja, a gente pode pecar de três maneiras: por pensamentos, por palavras e por atos. Se a pessoa peca por pensamento e ao mesmo tempo por um ato que alimentou o pensamento, claro que o pecado é maior, é mais grave, né? Agora, o que é o pecado de pensamento? Aí é preciso entender o seguinte: é diferente sentir e consentir. Ser tentado, nós todos somos tentados. Os santos eram altamente tentados. Chegavam até, né, São Francisco se jogava num espinheiro para apagar o fogo das paixões dentro dele. Mas não pecava. Por quê? Porque ele não consentia no mau pensamento. Uma coisa é você ter um mau pensamento e você rejeitar com oração, com sacrifício, com luta. Outra coisa é você aceitar o mau pensamento e ficar se deleitando nele. Aí você caiu na imoralidade. Aí é pecado. Entende? Agora, se esse pecado traz uma ação pecaminosa, claro que a intensidade do pecado é maior. Entende? Então, mais ou menos é isso. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Como a comunidade cristã deve agir diante daqueles que se identificam com sexos diferentes do biológico e os que fazem a transição física e documental? Devemos tratá-los da maneira que eles se veem? Olha, o que nós temos que fazer é respeitar as pessoas. A igreja
prega para os católicos, bem claro, está no parágrafo 2357, né? A pessoa deve aceitar o seu sexo. Então, ele fala para os seus católicos, você é homem, aceite que você é homem. Você é mulher, aceite que você é mulher. Não faça mudança de sexo pela cirurgia. Agora, as pessoas que fazem, a gente tem que respeitar, entende? Respeita e pronto, trata a pessoa como ela quiser ser tratada. O problema é dela e diante de Deus. Não cabe a nós julgar e condenar ninguém, tá certo? Não quer dizer com isso que a igreja está aprovando. Não, ela deixa claro no catecismo. O cristão deve aceitar o seu sexo e viver dentro dessa realidade. Pronto. Depois nós temos a pergunta do Cleto, que pergunta o seguinte, Cleto Firme, o nome dele, qual a função do ostensório? Porque alguns deles trazem símbolos estranhos e pedras incrustadas. Não tem nada de estranho no ostensório. O ostensório ele foi feito, né, como assim um relicário para conter a hóstia consagrada. Então, normalmente, ele tem desenhos de raios, né? E tem, alguns trazem pedras preciosas, por quê? Porque ali está Deus. Para Deus você oferece o melhor. Por isso que os ostensórios normalmente ou são de prata ou são de ouro. Para quê? Para a honra e glória de Deus. E se tem pedras preciosas, é para a honra e glória de Deus. As pessoas não usam anéisinhos aí com pedras de cristal? E Deus? Deus é muito mais. Então, é esse o sentido, ok? Bom, chegamos ao final do primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Espere aí que o nosso intervalo ele é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você pode mandar suas perguntas para nós, ok? Pode usar aí o Facebook, pode usar o Instagram da Canção Nova, pode usar o telefone, o 12 31 86 2600, né? E eu quero lembrar também que a Canção Nova depende de você para continuar todo esse trabalho de evangelização que é feito praticamente hoje no mundo inteiro, né? São vidas que são transformadas, pessoas que são convertidas, né? E veja que, mesmo com toda essa pandemia, desde o mês de março, a Canção Nova não parou um dia. Pelo contrário, intensificou mais ainda as missas pela televisão, pela rádio, internet, né? Então, a Canção Nova conta com a sua ajuda, sabe? Você recebe aí em casa um boleto extra para o seu algo a mais, sua contribuição. Você pode até, sabe, pagar pelo celular. Eu, por exemplo, eu uso o meu aplicativo do banco, né? E com o celular você coloca ali em cima do código de barra e já faz a transferência para a Canção Nova na sua casa, sem precisar ir a banco em lugar nenhum. A Canção Nova espera essa sua ajuda. Bom, é por tudo isso que eu ajudo também a Canção Nova. Bom, antes de voltar aqui às perguntas, eu quero mostrar rapidamente aqui alguns livros que nós estamos escrevendo durante a pandemia, durante esse tempo todo, né? Breviário da Fé. Esse livrinho é uma reflexão usando os Salmos. São 150 reflexões, como se fosse assim uma pílula de fé para cada dia, né? Breviário da Fé. Você deve conhecer o Breviário da Confiança, esse é um Breviário da Fé. Na Escola da Virgem Maria, é um livro que trata das virtudes de Nossa Senhora. Quais? Todas. A Virgem é cheia de graça, né? Tem todas as graças. E como viver essas virtudes da Virgem Maria e como contar também com a intercessão dela. Uma das virtudes, talvez a mais importante, a humildade, raiz da santidade. Maria foi escolhida para ser a mãe de Deus por causa da humildade. O que ela falou lá no seu canto, né? O Senhor olhou para a humildade da sua serva. O Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Esse livro, Ateus Convertidos, um livro que eu gosto muito, eu conto aqui a história de 15 grandes homens e mulheres ateus que não queriam saber de Deus e que se converteram, mas se converteram profundamente. Edith Stein, por exemplo, se tornou carmelita, morreu no campo de concentração de Auschwitz. André Frossard, que era
comunista, chefe de partido comunista na França, e se converteu. Um prêmio Nobel de Medicina, Alex Carrel, que teve uma conversão fantástica quando foi a Lourdes e viu um milagre acontecer lá em Lourdes. Prêmio Nobel de Medicina. Então, é um livro que vale a pena a gente mostrar, inclusive, para as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, não levam a Deus a sério. Bom, um outro livro que é um assunto que eu gosto de trabalhar muito, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Você vê falar muito mal da igreja nas escolas, nas universidades, na mídia. Há um deleite em bater na igreja, né? Só que tem muita mentira, tem muita calúnia. Então a gente precisa saber disso aqui, porque os universitários muitas vezes não conhecem a história da igreja, vê alguns professores falar mal da igreja, bater na igreja, e o universitário jovem que saiu da sua casa às vezes convertido, foi batizado, foi crismado, de repente ele começa a ficar com raiva da igreja, abandona tudo, não quer mais rezar, não quer mais na missa, não quer mais nada, porque envenenaram a cabeça dele. Mostra para teu filho esse livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Eu falo de Inquisição, falo de Joana d'Arc, falo de Galileu Galilei, fala de cruzadas, fala de todas essas coisas que é um prato cheio para quem quer bater na igreja. E não contam as coisas bonitas que a igreja fez no mundo, né? Bom, por último, roteiros bíblicos para pregações. Esse ano eu completei 50 anos de trabalho na igreja. Comecei com o Monsenhor Jonas em 1970. São 50 anos, exatamente. E todas as palestras que eu fiz na minha vida, sempre eu fiz um roteiro, sempre eu fiz um resumo. E aqui eu publiquei. Publiquei aqui 40 roteiros de palestras que eu fiz durante a minha vida. Então, palestra para jovens, palestra sobre a Virgem Maria, palestra sobre Jesus, palestra sobre sacramentos, palestra sobre a renovação carismática católica, enfim, quem gosta, e também serve para aprofundamento, né? Porque são roteiros bíblicos, todo baseado na Bíblia, né? Então ajuda a reflexão, a oração, a pregação, a catequese. Bom, muito bem, vamos responder as perguntas que chegaram agora, chegam por e-mail e que nós vamos apresentar aqui no Plasma, tá certo? Então vamos lá. Terezinha pergunta o seguinte: tenho familiares que fazem uso do Santo Daime e relatam grandes experiências espirituais. De que forma a igreja classifica esse rito? A igreja não aprova, Terezinha, porque o Santo Daime, esse tal Santo Daime, é um produto, se não me engano, ele dá muito na selva amazônica, que ele é tóxico e ele é meio assim, não sei, deixa a pessoa meio em êxtase. É meio tipo droga. Então, a igreja, e se a pessoa tem experiências espirituais, quais são essas experiências espirituais? A igreja não aprova nenhum tipo de medicação, produto, para que você faça a sua meditação. Meditação tem que ser feita com sã consciência, eu e Deus. Não usar nenhum produto para haver excitação espiritual. Hélio Oliveira, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala que é desonra para o homem ter cabelo comprido. Por que vemos Jesus retratado com cabelos e barba comprida? Bom, é preciso explicar o seguinte, isso é mais uma questão de costume da época. Cristo tinha um cabelo comprido porque a pessoa consagrada a Deus não cortava o cabelo. É o caso, por exemplo, de Sansão. O cabelo comprido de Sansão era um sinal da consagração dele a Deus. Tanto assim que quando Dalila cortou o cabelo de Sansão, Deus tirou de Sansão aquela força que ele tinha. Não é que a força estivesse no cabelo. O cabelo era um sinal da consagração. Como, por exemplo, a aliança é um sinal de fidelidade no casamento. A fidelidade não está na aliança. A aliança é um sinal. Então, o cabelo comprido era um sinal. Cristo era o filho do Pai, consagrado. O Messias. Messias quer dizer consagrado. Então, usava o cabelo comprido por isso. Agora,
homem usar cabelo comprido, não usar cabelo comprido, não é algo doutrinário teológico. Não é pecado um homem usar cabelo comprido e não é pecado a mulher usar o cabelo mais curto. Não é, era uma questão de costume da época. O que mais? Ricardo Souza. Um católico pode ter orientações políticas, ideológicas extremas, como anarcocapitalista, comunista ou qualquer outras. Ricardo, sabe, eu sugiro, o católico ele deve seguir o que a igreja ensina. Né? A igreja ensina o quê? Doutrina social e da igreja, que fala da política, fala da economia, fala das relações sociais, etc. Inclusive, o Vaticano publicou, há uns anos atrás, um compêndio de doutrina social da igreja. Como esse compêndio é grande, e a maioria das pessoas não lê, né, se encontra poucas pessoas que leram esse compêndio de doutrina social da igreja. Então, eu pedi a um professor aqui da Faculdade da Canção Nova, o professor Dr. Paulo César, que é doutor em filosofia e que é filho espiritual do Padre Jonas, como eu. Paulo tem a minha idade. Eu pedi ao Paulo que escrevesse um resumo do compêndio de doutrina social da igreja. E ele escreveu um livrinho, Síntese da Doutrina Social da Igreja. Tem aqui, na Canção Nova. É aquilo que o católico deve seguir. Não é nem comunismo, nem capitalismo selvagem, nem anarcocapitalismo, nem anarcocomunismo, nem anarquismo. O católico deve seguir a doutrina social da igreja. Leia esse livrinho, Síntese da Doutrina Social da Igreja, do professor Dr. Paulo César da Silva. Capacitado, habilitado, ele fez doutorado sobre o Papa João Paulo II. É uma capacidade. E fez essa síntese da doutrina social da igreja. Okay? Aí você vai entender qual é o regime político que a igreja aprova, qual é o tipo de trabalho que deve ser feito no campo político, pelos leigos, pelos sacerdotes, etc. Vamos lá. Não identificar. A pessoa pede para não colocar o nome dela. Quais as condições concretas que podem inviabilizar o casamento na igreja? Filhos de relacionamentos anteriores é uma delas? Não. Filho de relacionamento anterior não é uma delas. Não, isso não é motivo de nulidade matrimonial. A nulidade matrimonial é bem colocada no Código de Direito Canônico da Igreja. São 19 razões que pode levar o tribunal da igreja a dizer que um casamento foi nulo. Quais são esses casos? Bom, de cabeça aqui eu não lembro todos, mas o principal deles é chamada falta de consentimento. O que é falta de consentimento? Um casal, para se casar, eles têm que casar com livre e espontânea vontade, sem pressão, sem chantagem, sem medo, sem ameaças. Por isso que o padre faz 3 perguntas no altar. Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Ninguém está enganado, ninguém está sendo tapeado aqui. Se houver uma trapaça, que um dos dois não saiba, o casamento é nulo. Entende? Por exemplo, se tu inventou que ele é muito rico, contou uma história maravilhosa para a moça, daqui a pouco casa, a moça percebe que não é nada disso. Ou então, olha, eu sou muito católico, tal, eu confesso, comungo, tal, só para agradar o outro. Depois que casa, viu que não é nada disso. É motivo de nulidade. Por quê? Porque Deus une quando existe o consentimento. Jesus fala, não separe o homem o que Deus uniu. Agora, Deus não une quando tem mentira, tem chantagem, tem falsidade. Então, os casos que dá mais declaração de nulidade são os casos de falta de consentimento. Que aí entra erro de pessoa, aí entra falta de juízo para poder consentir. Isso aí tem uma série de coisas que o tribunal vai olhar com calma. Né? Outro motivo, por exemplo, são os chamados erros dirimentes. Por exemplo, questão de idade. No Brasil, por exemplo, a igreja coloca o seguinte, o rapaz, para se casar, não pode ter menos de 18 anos e a moça menos de 16.
a menos que o bispo autorize excepcionalmente. Depois, a questão, por exemplo, né, um religioso que tem voto perpétuo de celibato, aí vai e se casa com alguém. Não valeu o casamento dele. Por quê? Porque já tinha feito um voto diante da igreja. Um sacerdote, por exemplo, se ele resolve deixar o sacerdote se casar, se ele pedir autorização à igreja, ao Papa, e o Papa der autorização, ele pode casar. Normalmente, direitinho. Agora, ele precisa pedir essa autorização. Por quê? Porque ele fez um voto para a igreja, para Deus diante da igreja. Então, há uma série de motivos, né, que levam a isso. Eu escrevi um livro sobre família Santuário da Vida, não sei se ele está aqui, é esse daqui. Nesse livro aqui, Família Santuário da Vida, eu coloquei aqui um capítulo inteiro sobre isso, onde eu detalho, aqui, ó, nulidade de casamento. Nesse capítulo aqui, desse livro Família Santuário da Vida, tem um capítulo sobre esse assunto. Ok. Graciela. O que a igreja fala sobre a doação de órgãos? A igreja autoriza, não tem problema. E quanto a guardar a sacralidade do corpo físico, não se trata de coisas contrárias? Espera aí, vamos tentar entender, Graciela. O que a igreja fala sobre a doação de órgãos? A igreja fala que pode doar órgãos. Não pode haver comércio e não pode também fazer uma doação contra a vontade da pessoa ou contra a vontade da família. Por exemplo, tem gente que antes de morrer deixa documentado: eu quero doar todos os meus órgãos. Pronto, acabou. Tem gente que não fala nada. Mas se a família autorizar, pode haver a doação. Entende? Não pode haver contra a vontade da pessoa e não pode haver comércio. E olha, é uma caridade. A igreja fala que é uma caridade fazer doação. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz transplante de córneas 4 vezes. Ou seja, recebi córneas de 4 pessoas que morreram. Não fosse isso, eu não estava enxergando mais hoje. Porque eu tinha um defeito de visão que chega num ponto que você fica cego. É o tal ceratrocone. Então, é uma caridade. Ok? Tem gente que salva a vida do outro doando coração, doando rim e coisas desse tipo. Bom, depois ela pergunta: e quanto a guardar a sacralidade do corpo físico? Isso não rompe a sacralidade do corpo. Entende? Na ressurreição, Cristo vai nos dar um corpo novo, completo. A igreja entende que isso não rompe a sacralidade do corpo. Por quê? Porque é um ato de caridade. A caridade sempre está acima, né, disso. Não se trata de coisas contrárias? A igreja entende que não, Graciela. A igreja entende que não, senão seria proibido fazer a doação. Muito bem. Não identificado. Possuo um forte histórico hereditário de problemas mentais, com grandes possibilidades que eu venha a gerar um filho também com os mesmos problemas. Meu médico e minha psicóloga indicaram que eu me submeta a uma vasectomia. Quanto à prevenção de comprovados problemas de saúde, essa prática torna-se lícita. Olha, eu sou obrigado a colocar aqui o que está na documentação da igreja. A igreja deixa bem claro no catecismo e nos documentos também, outros, né, que a igreja é contra a vasectomia e a laqueadura. Por quê? Porque são mutilações no ser humano, de um órgão que está funcionando normalmente. Não é o caso da doação, que a pessoa já morreu, né, como apareceu agora há pouco. Então, como eu nunca li em nenhum documento da igreja, nem no catecismo, nem na Humanae Vitae, nem nos documentos do Papa João Paulo II, do Evangelho da Vida, nunca eu vi uma exceção, nunca vi um Papa dizer assim, ó, nesse caso particular, a igreja autoriza a vasectomia. Nesse caso particular, a igreja autoriza o uso de anticoncepcionais. Então, eu não posso dizer nada, sinceramente. Eu aqui, né,
todo mundo que evangeliza em nome da igreja. Então tem que colocar o que a igreja coloca. Vamos em frente. Viviane Eloy. A eutanásia em animais é pecado? Eles possuem uma alma imortal? Não, o animal não tem alma imortal. Só quem tem alma imortal é o homem e a mulher. Por quê? Porque só o homem e a mulher foram criados da imagem e semelhança de Deus. E Deus é imortal. Então, o animal, ele foi feito para o homem. Por isso que o homem pode se alimentar do animal e usar o animal, por exemplo, o cavalo, para usar o cavalo, colocar na carroça, etc. Não é? A igreja diz, o catecismo diz que o animal dá glória a Deus servindo ao homem. Então a igreja autoriza a eutanásia de um animal, por exemplo, que não tem mais jeito de ser curado, está sofrendo. A igreja autoriza que se faça a eutanásia, ok? Por quê? Mata-se o animal nos frigoríficos, né? Nos abatedouros. Então, abater um animal não tem problema no caso de uma enfermidade grave. Vicente de Paula, qual o papel dos monges na igreja? Eles também são padres? Bom, tem monge que é padre e tem monge que não é padre. Tem monge que foi ordenado padre e tem monge que não, ele não é ordenado. Né? Ele vive como um irmão na ordem religiosa ou na congregação. Tá certo? Volta um pouquinho, tem como voltar um instantinho? Tá. Qual é o papel dos monges na igreja? Olha, o papel do monge é rezar pela igreja, é evangelizar, é fazer caridade. Os monges tiveram um papel importantíssimo na história da igreja. Desde que caiu o Império Romano, lá por volta do ano 476, até muito antes, até o ano 1100, 1200, os monges foram os grandes construtores da Europa. Para você ter ideia, só os beneditinos, no intervalo de mais ou menos 1000 anos, desde que São Bento começou, por volta do ano 500 até 1500, 1600, os beneditinos criaram 37 mil mosteiros no mundo. Eles deram 24 papas para a igreja, mais de 7 mil bispos e arcebispos. O trabalho deles é fantástico. Os monges eles desenvolveram, na Idade Média, toda a ciência, toda a tecnologia. Em cada mosteiro você tinha uma escola onde os monges ensinavam o chamava trivium, né? O trivium que no começo era a oratória, a gramática, né? A literatura, depois tinha o chamado quadrivium, que eram as 4 outras ciências, né? Onde estudavam aritmética, geometria, astronomia e música. Os monges foram os grandes construtores da ciência. Não é à toa que São Bento é chamado de o pai da Europa, pelo trabalho gigantesco que ali foi feito, tá certo? Bom, vamos em frente. Não identificado. Uma vez que a alma alcança a redenção do céu, ela pode ser, por algum motivo, condenada ao inferno? Jamais. Jamais. Olha, a igreja coloca bem claro, a alma que vai para o purgatório, completar a sua santificação, dali ela vai para o céu. Aquela que já foi para o céu é definitivo, não tem mais volta, é céu para sempre, estando no purgatório ou indo direto para o céu. Assim como o inferno também é definitivo. Quem foi para o inferno é para o inferno para sempre, não vai mudar a sorte dele. Juliana, durante a missa, respondemos com a frase: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Qual a sua origem e significado? Bom, a origem é aquele centurião romano, pagão, lá da cidade de Cafarnaum, que tinha o seu servo à morte. E ele, foi a Jesus, pedir para Jesus ir lá curar o servo dele, E Jesus disse: tá bem, eu vou. Mas o centurião era pagão. O pagão, o que não era judeu, ele sabia que o judeu não podia entrar na casa de um pagão.
Se um judeu entrasse na casa de um pagão, de acordo com a lei de Moisés, o judeu ficava contaminado. Era pecado para eles, pecado ritual, porque desobedecia a lei. Então aquele centurião, que era um homem de fé, ele tem essa gentileza com Jesus. Não precisa entrar não precisa vir à minha casa. A lei não permite, você vai se contaminar. Diz só uma palavra. Assim como eu sou um chefe, eu tenho lá a minha centúria, né? Centurião é um chefe de 100 soldados, a centúria. Assim como eu dou ordem para um soldado, digo, vai, ele vai, vem, ele vem. Diz uma palavra. O Senhor é todo poderoso, é Deus, basta uma palavra sua para curar. Jesus ficou boquiaberto com a fé daquele homem, porque era um pagão, não era nem um judeu, né? Ele disse, vai, teu servo está curado. E o homem, quer dizer, a igreja pegou isso, essa é a origem, agora a igreja pegou e aplica na missa. Nós também não temos condição de receber Jesus como seria necessário, santo, santo, santo. Então a gente fala, Senhor, eu também não sou digno de te receber, mas eu sei que o Senhor quer vir. Então fala uma palavra, transforma o meu coração, a minha vida, a minha alma, é esse sentido, né? São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele dizia assim, reze 3 vezes isso antes de você comungar. É um ato de humildade. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas diga uma palavra, cura a minha alma. Vamos lá, Márcia, nós católicos temos a obrigação de converter pessoas de outras religiões, como devemos compreender o ecumenismo? Bom, Márcia, a última palavra de Jesus para a igreja foi essa, ide pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a missão da igreja é evangelizar, ok? Agora, você fala aí do ecumenismo. A pessoa que já optou por uma outra religião, a gente tem que respeitar. Você pode até colocar as razões da sua fé, como São Pedro diz, né? Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da nossa esperança, da nossa fé. Sem briga, sem ofensa, porque a evangelização ela tem que acontecer, mas não pode ser imposição. O evangelho tem que ser proposto, não imposto, porque impor é tirar a liberdade da pessoa. Isso Deus não quer, ok? Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.